Hoje, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E para tratar das estratégias do governo para a sustentabilidade e agronegócio, o Mercado e Companhia recebe com exclusividade o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Vamos cumprimentá-lo. Muito boa tarde. Bem-vindo, ministro. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Ministro, a primeira questão é, o Ministério do Meio Ambiente revogou o despacho que aplicava o Código Florestal no bioma Mata Atlântica e encaminhou a questão agora para o STF. A sua decisão, ministro, é de que o Código Florestal não deve ser aplicado no bioma Mata Atlântica? Na verdade, nós revogamos a aplicação, a vinculação do parecer da AGU. O parecer da AGU que dizia, já respaldando a posição anterior, de que deve aplicar o Código Florestal em todos os biomas, inclusive Mata Atlântica. Essa posição foi acolhida por nós, mas diante do excesso de judicialização e, portanto, da insegurança jurídica que se criou com essa judicialização, a própria AGU entendeu por bem ingressar com uma medida judicial no Supremo Tribunal Federal para decidir definitivamente qual é a decisão, qual é a aplicabilidade do Código Florestal sobre a Mata Atlântica ou não. Portanto, diante do ajuizamento da ação, nós revogamos o despacho porque não fazia mais sentido ter o parecer vinculante, uma vez que tem ação no Supremo Tribunal Federal. Agora, a medida ela afeta total ou parcialmente 17 estados brasileiros. Santa Catarina e Espírito Santo, por exemplo, têm o território total no bioma Mata Atlântica. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil afirma que 2.500.000 pequenos produtores rurais foram colocados do dia para a noite, ministro, em total insegurança jurídica. A leitura de alguns advogados, inclusive, é que órgãos ambientais podem entender que a atividade está sendo desenvolvida de forma ilegal e aplicar multando ou aplicando sanções. O senhor concorda? Bom, qual é a história dessa interpretação? Quando foi o Código Florestal em 2012, com todas as suas previsões de área consolidada, de recuperação ambiental e tudo isso, ele veio sendo aplicado até 2015. 2015, foi suscitada uma dúvida, salvo engano, no estado do Paraná. E aí, a então ministra Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente, pediu um parecer à AGU que, naquele momento, já tomou uma decisão no sentido de aplicação do Código Florestal. Então, vigorou esta posição até 2017. Em 2017, o ministro Zequinha Sarney pede um parecer para a consultoria jurídica do Ministério e que este parecer acaba discordando da posição da AGU. E aí o que acontece? Esse parecer veio sendo aplicado até o ano passado. Então, esta posição de não aplicação do Código Florestal na Mata Atlântica vigorou no Ministério do Meio Ambiente de 17 a 19. A que aplicava vigorou de 12 até 17. O que nós fizemos? A AGU, por sua vez, foi provocada pela CNA e fez um parecer reforçando a aplicabilidade. E nós reconhecemos o caráter vinculativo deste parecer através de um despacho que era de mera aplicação do parecer da Advocacia Geral da União. O que eu disse agora há pouco? Que, diante desse ajuizamento, a própria AGU entendeu que era mais adequado ajuizar uma ação no Supremo Tribunal Federal. Portanto, aqui, a situação que se estabelece é a mesma que estava antes do despacho agora de abril. Então, não tem diferença em relação àquilo que estava antes. Continua a mesma situação que vigorou até abril deste ano, fica agora vigorando novamente com o ajuizamento da ação. Mas essa ação, por sua vez, pode ser que traga a solução, aliás, deve trazer a solução definitiva, que pode ser para um lado, pode ser para o outro. Nós entendemos que será provavelmente pela aplicabilidade do Código Florestal, uma vez que o próprio julgamento do Código Florestal no Supremo Tribunal Federal não excluiu nenhum bioma da sua aplicação. Mas essa é uma decisão que o Supremo terá de tomar. E já há uma expectativa de data para o STF discutir este assunto? Não, agora a AGU vai acompanhar, tem um pedido liminar, provavelmente outras entidades, como a CNA, por exemplo, devem ingressar na ação, na qualidade de amicus curiae, mas a dinâmica do Supremo Tribunal Federal nós não podemos dizer. Ministro, outro tema que eu gostaria de discutir com o senhor é a imagem do Brasil. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ele disse, abre aspas, somos apresentados como vilões do meio ambiente quando não somos. Na sua avaliação, a imagem do Brasil está manchada? Como reverter isso? Olha, há muitos anos que o mundo que concorre com o Brasil no exterior vem tentando imputar a nós
práticas ambientais que não são corretas, mas que não são praticadas aqui de maneira generalizada. Uma coisa é nós termos questões pontuais que devem ser coibidas e, quando são crimes, devem ser tratadas como crime. Agora, dizer que a agricultura brasileira, ou que o agro brasileiro, que o meio ambiente no Brasil não é adequadamente tratado, não é verdade. Nós temos o Código Florestal aqui, que nenhum outro país tem, temos 84% da Amazônia preservada, da nossa floresta preservada, que nenhum outro país tem nas suas, 66% da vegetação nativa brasileira também preservada, nós temos 84% de matriz de energia elétrica limpa, nós temos o etanol, que é um exemplo de combustível renovável e biomassa para todo o mundo. Portanto, nós somos um exemplo de sustentabilidade, não o contrário. Agora, infelizmente, algumas pessoas e algumas entidades ganham dinheiro para falar mal do seu próprio país no exterior. Algumas pessoas querem se promover pessoalmente, gerando essas polêmicas, não só no Brasil, no exterior. Eu acho que, como brasileiros, tinham que ser os primeiros a defender o país. Nós temos aqui problemas pontuais, temos problemas orçamentários, temos problemas históricos em várias regiões do Brasil. Infelizmente, é preciso ter prosperidade e desenvolvimento econômico sustentável, sobretudo na Amazônia, para que as pessoas tenham uma vida melhor. É a região mais rica do país, com o pior índice de desenvolvimento humano. A ausência de regularização fundiária contribui para o conflito, a ausência de pagamento por serviços ambientais para remunerar quem preserva e quem mantém a sua reserva legal também é um fator de desestímulo à preservação. Não fazer o zoneamento econômico-ecológico, que é o plano diretor da Amazônia, também é um problema. E a economia com a qual nós concordamos, os que me antecederam não puseram de pé. Então, é preciso entender o que está acontecendo efetivamente para que a gente solucione os problemas e não fique falando mal do seu próprio país, no Brasil e no exterior. Bom, eu vou voltar a essa situação da imagem do Brasil, mas eu quero já pegar um gancho com algo que o senhor falou sobre pagamento por serviços ambientais. Essa, inclusive, foi uma pergunta que chegou da nossa audiência. Como está essa pauta dentro do Ministério do Meio Ambiente? Olha, nós temos dado total apoio para o pagamento de serviços ambientais. Inclusive agora, com o programa Floresta Mais, são 500 milhões de reais para pagamento por serviços ambientais e boas práticas. Nós entendemos que a melhor maneira de preservar é incentivar quem preserva, claro, fiscalizando, aplicando a lei para quem desrespeita, mas dar o incentivo econômico. O Congresso Nacional tramitou, com a ajuda do Ministério do Meio Ambiente, um projeto de lei acerca do pagamento pelos serviços ambientais, que agora está no Senado. Nós, da nossa parte, temos feito o direcionamento de recursos para que este programa tenha verba e chegue na ponta de quem preserva. É preciso reconhecer e premiar as pessoas que mantêm boas práticas, como, por exemplo, o cuidado com a reserva legal ou as áreas de preservação permanente. Certo, ministro. Agora, já que o senhor falou em áreas de preservação permanente e também citou o Código Florestal, o senhor é favorável à aplicação do Código Florestal em todos os biomas? Eu acho que o Código Florestal é uma lei que pacificou o assunto no Brasil. Foi fruto de quase 900 audiências públicas, escutou-se todos os setores à época. Aquilo acabou sendo uma legislação possível e bastante bem equilibrada. Você pode ter pontos que são criticados pelos dois lados, questões específicas, mas, de maneira geral, uma legislação bastante equilibrada e que deveria ter pacificado o tema. Quem não permitiu que ela tivesse logrado seus efeitos foram algumas entidades ambientalistas que contestaram a validade do Código constitucionalmente, seja em tribunais estaduais ou no próprio Supremo Tribunal Federal, e atrasou a aplicação do Código Florestal em praticamente 5, 6 anos. Então, eu acho que o Código é uma boa norma, ele deve ser cumprido na sua integralidade, e nós só teremos os resultados positivos, inclusive da recuperação ambiental, se nós deixarmos isso avançar com estabilidade. Agora, outra questão envolvendo ainda a imagem do Brasil. O parlamento holandês aprovou uma moção contra o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Ministro, o pacto só vale depois de ser ratificado por todos os países participantes. Agora, críticas focadas no Brasil mencionam a devastação da Amazônia e a destruição no Cerrado. No entanto, estudos da Embrapa mostram que o Brasil ocupa 30,2% do território para uso agropecuário, enquanto 66% se destina à vegetação protegida e preservada. Essa informação está sendo sufocada por dados de aumento no desmatamento aqui no Brasil, na sua avaliação? Olha, a questão de como nós usamos o nosso solo, as boas práticas da agricultura, etc.,
são levadas ao exterior com bastante frequência. O problema é que nós sofremos uma campanha contra o agro brasileiro, contra as questões ambientais, por desinformação, em primeiro lugar, por concorrência, né, velada, e por esse estímulo que eu disse há pouco, que vem sendo feito por algumas entidades, inclusive, infelizmente, com participação de algumas pessoas que são da área do agro, são exceções, mas elas estão lá, e que repetidamente falam mal do Brasil no exterior. Levam dados contra a agricultura brasileira, levam dados contra o governo, levam dados contra o nosso interesse nacional. Então, isso realmente atrapalha. Que há uma tendência mundial ao protecionismo e os mercados se fecham diante de um momento de pandemia, isso também está claro. Mas é preciso que haja um alinhamento no sentido de expor as coisas positivas e parar de querer fazer promoção pessoal falando das coisas negativas. Agora, o senhor disse durante a reunião ministerial do dia 22 de abril que era preciso, abre aspas, passar a boiada. Logo depois, o senhor explicou que a expressão teria sido usada para destacar a necessidade de simplificar normas e desburocratizar. Quais são as ações do Ministério do Meio Ambiente que estão sendo adotadas para simplificar processos ambientais, ministro? Olha, o Brasil tem sido alvo de críticas nesse aspecto da burocracia, da falta de racionalidade, do inferno que é para o empreendedor tirar um simples alvará, uma licença de funcionamento, ou para alguém conseguir um laudo, né? Isso vem sendo criticado não só aqui dentro, mas por organismos internacionais, por entidades que financiam investimentos no Brasil, que estruturam a parte de investimentos aqui. Banco Mundial, BID, IFC, também aqui as universidades, os órgãos de fomento. Então, não é novidade para ninguém que nós temos um sistema irracional, burocrático, muitas vezes contraditório, que atrapalha o desenvolvimento do país, atrapalha os investimentos e, ao final, acaba atrapalhando, assim, também a preservação do meio ambiente, porque país pobre que não se desenvolve, não tem renda, não consegue cuidar do meio ambiente adequadamente. Então, o que nós temos feito lá? Todas as regras que podem ser racionalizadas sem diminuir as garantias ambientais, sem o que eu digo, sem precarizar. Né? Precarizar nós não vamos, mas também demora, complicação, retrabalho, não é sinônimo de preservação. Então, tem inúmeras normas, desde secretarias de biodiversidade, por exemplo, que estavam há 2 anos aguardando 2 ou 3 mil pedidos de averbação, de registro de pesquisa sobre biodiversidade. E não se dava vazão a isso. Nós fizemos um modelo que avança. Fizemos um modelo de informatização da logística e da monitoramento dos resíduos sólidos, que é o SINIR. Quer dizer, ninguém cuidou do lixo e do saneamento do Brasil, que, aliás, é quem polui. Né? Se coloca muito o dedo contra o agro, mas quem polui os rios, quem polui o solo, quem polui o ar, são as cidades, onde vivem 80% da população brasileira e que não avançou nesses últimos 20 anos, apesar de todo o discurso de quem ocupou as cadeiras ambientais, não avançou nem no saneamento e nem no tratamento do lixo, nos resíduos sólidos. Também não avançou na qualidade do ar. Só não é pior a qualidade do ar no Brasil graças ao etanol, que é um produto do setor produtivo sucroenergético brasileiro. Então, é preciso ter a exata medida do que está acontecendo e não se deixar impressionar por falas ou por questões que vêm de fora ou por outros que querem ver realmente a polêmica instalada. Pois é, o senhor falou da simplificação e chegaram várias perguntas aqui sobre a liberação de outorgas para construir barragens e açudes, para reservar a água da chuva e usar na irrigação. O que está sendo feito nesse sentido, ministro? Nós recebemos um pleito importante, aliás, de várias origens, né, no sentido de ter lógica, de ter racionalidade para permitir a reservação de água. A Agência Nacional de Águas também foi consultada, enfim, isso tudo deve avançar. Agora, nós temos que ter muito cuidado, realmente, tudo feito dentro da lei, nos procedimentos corretos, mas tem que ser feito. Nós não podemos sentar em cima dos assuntos e não discuti-los, quer dizer, não pode haver uma vedação à análise e à modernização das coisas. Bom, agora sobre moratória da soja, outra pergunta que chegou da nossa audiência, ministro. É um acordo feito entre ONGs, agroindústrias e governos com o compromisso de não comprar commodities de áreas desmatadas ilegalmente. Qual é a opinião do ministro sobre a moratória da soja, por exemplo, no Cerrado? Eu não acho que a moratória seja o instrumento mais adequado. Acho que nós temos incentivos para
para dar para quem preserva. O próprio pagamento pelos serviços ambientais cumpre um papel muito importante nesse sentido. Sobretudo aquela outra que foi feita, que se entregou para uma ONG tomar conta da moratória brasileira, isso é totalmente contra o interesse nacional, os produtores, enfim. É preciso ter medidas de combate ao desmatamento ilegal, de monitoramento e rastreabilidade, mas tenho a impressão que os incentivos adequados, tanto na legislação quanto no aspecto econômico, têm maior efetividade. Bom, sobre comércio e sustentabilidade, ministro, o Comitê da Câmara dos Estados Unidos se opôs a um acordo com o Brasil e, em carta, entre outros temas, afirmou que há necessidade de proteger a floresta amazônica e acrescentou que o Brasil de Bolsonaro não está preparado para os padrões trabalhistas e de proteção ambiental. O senhor concorda? Olha, acho que primeiro que a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos é dominado pela esquerda. Portanto, é natural que a esquerda americana critique um governo de direita liberal, conservador, como é o governo do presidente Bolsonaro. Agora, essas afirmações não são verdadeiras. Nós temos aqui no Brasil uma legislação bastante restritiva, aliás, muito mais restritiva do que a americana. E essas leis são cumpridas aqui. Quem trabalha no Brasil, o empreendedor, o homem do campo, o homem das cidades, sabe como a legislação brasileira é restritiva e impõe severas consequências. Mas, olha, eu gostaria de agradecer a vocês aqui a oportunidade de estar juntos. É sempre importante conversar com o setor rural, com o agro brasileiro, e tenho a certeza que nós fazemos sempre lá o melhor trabalho dentro da legalidade, do interesse dos brasileiros, do produtor, do meio ambiente, medidas que preservam os nossos recursos naturais, o solo, a água, enfim, isso tudo é permanentemente observado por nós. Muito obrigado, Ministro. Uma boa tarde a todos. E nós seguimos trabalhando. Tá certo, eu sei que o senhor tem horário, eu quero agradecer a sua presença e pedir só uma consideração, se puder deixar aqui o seu recado, quais são os motivos que na sua avaliação temos para comemorar no Dia Mundial do Meio Ambiente e se puder incluir na sua resposta as decisões que estão sendo tomadas, por exemplo, para o abate de pragas exóticas e também para melhorar a imagem do país no exterior, nós ficaríamos muito gratos. Olha, agradeço. É muito importante o Brasil, temos sim muito a comemorar nesse Dia Mundial do Meio Ambiente. O governo do presidente Bolsonaro tem dado segurança jurídica e previsibilidade às pessoas para que possam cuidar do meio ambiente com tranquilidade. Nós fizemos toda uma legislação para melhoria da gestão dos resíduos sólidos, ou seja, do lixo no Brasil, para avanço do saneamento. Lembrando que o acordo com o Mercosul e a União Europeia foi o governo do presidente Bolsonaro que obteve. Então, tudo isso vem sendo feito. As garantias ao meio ambiente neste governo, todas elas têm muito bom senso. Nós fizemos esse ano, como eu já disse, o recurso para o pagamento de serviços ambientais, também a valorização da biodiversidade. Agora, tudo isso sempre respeitando o ordenamento jurídico, a segurança jurídica e a previsibilidade, que é muito importante a todos. Esse é o recado que tem que ser levado para o exterior. Ministro, tá bem? Muito obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Nós agradecemos em nome de toda a nossa audiência e desejamos uma boa tarde. Volte sempre. Uma boa tarde. Obrigada.